E onde Santa Helena passava, ela edificava uma igreja, uma basílica, para marcar o lugar onde Jesus ali esteve. Então hoje, quem vai na Terra Santa e visita tantas igrejas, foi na época de Santa Helena, até que ela chegou perto do Monte da Caveira, porque a gente vê um monte de frente, um monte visto de trás, é um rosto perfeito de uma caveira deitada, com a boca aberta, dois olhos, a boca, uma caveira perfeita. E você fala, o Monte da Caveira, por isso Calvário, ou Gólgota, né? E alguém disse para ela, onde Jesus tinha sido sepultado, já existia um culto neste lugar. Ela edifica então a Basílica do Santo Sepulcro. A pedra onde foi lavado o corpo de Jesus, até hoje está lá. Você pode tocar, você pode rezar, você pode beijar, uma emoção única, não é? Santa Helena que deixou isso. Santa Helena que deixou isso. E ela contratou, imagina que a gente não conhece, né? Nós estamos muito longe disso aí, lá do século IV. Mas imperador não é rei, meu filho. Rei é bem menos que imperador. O imperador, ele é chefe de um império. Ele manda em vários reinos onde ele é maior. E o imperador tinha um poder que quase ninguém conhecia. A vontade do imperador era soberana. Imagina a mãe do imperador, uma mãe viva que viaja. Ela não viajou em cima de um camelo com 4 soldados. Dizem os escritos que quando Helena chegou em Jerusalém, a marcha das pessoas que acompanhavam, dos cavalos, etc., tremia as ruas de Jerusalém. Todos ficaram impressionados com o poder daquela mulher, porque ela era mãe do imperador, e aquela que foi com vida deveria voltar sã e salva, porque nem todos gostavam do império. E ela contratou arqueólogos da Terra Santa que sabiam, por tradição, aonde a cruz de Cristo estava. E eles começaram, estou resumindo muito, gente, não dá tempo aqui de uma aula de história, né? Eles começaram as escavações. Aí alguém gritou, cruzes! Acharam uma cruz. Santa Helena foi. Enquanto eles estavam tirando uma, alguém gritou, cruzes! Acharam outra. Correram lá. Enquanto desenterravam essa, cruzes! 3 cruzes. Como saber qual era a de Cristo? E os arqueólogos disseram, segundo a tradição, 3 foram os crucificados. Jesus, de um lado bom, de outro o mau ladrão. Tirados os corpos da cruz, o madeiro era enterrado perto do lugar da crucificação. Então essas 3 cruzes certamente são os 3 crucificados. Mas qual seria a cruz redentora? Foi aí que havia um monge, um frei, um religioso, que citou a Escritura que na cruz de Cristo nós fomos curados, que a cruz de Cristo levou a nossa enfermidade. Então ele teve uma ideia: tragam doentes para que toquem na cruz. Trouxeram os doentes queriam tocar. A primeira cruz que os doentes tocaram, a tradição fala de 2, 3, não se sabe o número, mas as pessoas tocavam na cruz, elas ficavam secas e morriam. Ali mesmo, Santa Helena disse, enterra, destrua. Esta é a cruz maldita, é a cruz do mau ladrão, que blasfemava contra o Filho de Deus. Essa cruz, ela foi aniquilada, destruída. Tinha uma outra cruz, os doentes tocavam e não morriam, mas não eram curados também não, permaneciam. O monge disse, é a cruz do bom ladrão, que conversou com Cristo e alcançou o paraíso. Quando eles tocaram na cruz, que estava no centro, as pessoas sentiam paz, alguns doentes eram curados, as pessoas tinham êxtase espiritual, muitas caíram de repouso. Santa Helena disse, Crucis Christus, esta é a cruz de Cristo. E ela trouxe esta cruz para Roma, que era a sede do império. Um pedaço ficou em Jerusalém, um outro pedaço grande foi mandado para Constantinopla, que era também a sede da época
religiosa e o maior pedaço ficou em Roma. E ela ficou depois no museu da Basílica de Constantino. Ele levantou a Basílica Constantiniana, que era a Basílica de São Pedro. E essa basílica caiu, o transepto dela caiu, ela inclinou, né? Caiu. E onde foi construída a Basílica de São Pedro? Numa colina que Constantino deu de presente para o Papa da época de uma das suas filhas. Ele tinha filhos e filhas, então Roma era dividida e cada filha dele, filho, tinha um pedaço. E havia uma grande colina em Roma, perto do rio Tibre. Porque perto do rio o terreno é mais valorizado, por causa da água, né? Por exemplo, naquela época. Então ele deu para a igreja esta colina de uma das suas filhas. Agora vocês vão aprender o que muita gente não sabe. Como que se chamava a moça? Tem uns que sopraram aí, ó. Tem uns que sabem, estudou história aí, ó. Vaticana. A menina se chamava Vaticana. E essa colina, que foi construída a Basílica de São Pedro, qual que é o nome? Vaticano. Por isso que o Papa mora no Vaticano. Era a colina da filha de Constantino, chamada Vaticana. E ali ele vai construir a Basílica de São Pedro e vai colocar nesta Basílica de Constantino o Santo Lenho, lá no século IV. No século VII, os persas invadiram e levaram a cruz, mas os cruzados foram e a recuperaram de novo. E neste dia, ergueram a cruz no meio da praça de São Pedro, e as pessoas chorando e aplaudindo e fazendo festa na exaltação desta cruz. Qual era o dia? 14 de setembro. Por isso, a igreja celebra até hoje a exaltação da Santa Cruz. Não apenas a cruz de madeira, mas aquilo que ela simboliza para todos e cada um de nós.